Olá, caro aluno, seja bem-vindo a essa videoaula. Na videoaula de hoje, descobriremos o que é interface gráfica, sua história e conceitos, componentes de uma interface. Eu sou o professor Paulo Eugênio, professor da disciplina de projeto de interface de usuário. Hoje em dia, praticamente todos os computadores que usamos possuem uma interface gráfica e certamente você deve ter uma ideia simplória do que ela é, mas para ficar mais claro, vamos ao conceito. Interface gráfica, ou GUI, que vem do termo em inglês Graphic User Interface, é o meio entre o sistema computacional e o usuário. Através dela, o usuário passa os comandos para serem executados pela máquina e recebem o retorno dos resultados obtidos. Este retorno pode ser visual ou sonoro, o que também pode ser considerado interface, porém não gráfica. Em geral, interface é o que está entre o usuário e a máquina. Ela é manipulada pelos dispositivos de entrada e saída do computador, como impressora, monitor, caixa de som, teclado e mouse. Hoje em dia, a interface está presente praticamente em todos os dispositivos eletrônicos em que se faz necessário a interação com o ser humano. E isso surgiu bem antes do que você imagina. Na década de 50, com o surgimento de supercomputadores eletrônicos que podiam efetuar proezas quase impossíveis para os seres humanos, chegou-se a acreditar que as máquinas iriam substituir o intelecto humano. Neste cenário, um engenheiro e inventor norte-americano chamado Vannevar Bush criou um conceito de uma máquina chamado MEMEX, onde os dados impressos seriam armazenados em fitas de microfilme e catalogados para se criar trilhas de conhecimentos. Entre as diferentes páginas já presentes no MEMEX, este invento inspirou vários outros engenheiros que começaram a pensar em computadores não apenas como máquinas que serviam para simplesmente efetuar complexos cálculos matemáticos, mas sim em máquinas que facilitariam o estudo e organização do conhecimento humano. Inclusive, o MEMEX é hoje considerado uma das inspirações da internet em seu conceito original. Na época, os computadores eram apenas máquinas que realizavam algoritmos contidos em cartões perfurados. E a ideia de comandos executados em tempo real era algo que não existia. Então, em meados dos anos 60, o engenheiro Ken Thompson modelou um sistema onde os usuários, ao invés de perfurar os comandos em cartões, eles poderiam passá-los diretamente para o computador, tendo assim a solução do algoritmo impressa quase que imediatamente. Este sistema ele chamou de interface Shell. Esta interface foi muito utilizada desde então em diversos sistemas operacionais, incluindo o Multics, Unix e o Linux. Essa foi a primeira interface humano-computador com resposta em tempo real criada. Mais adiante, essa interface deixou de ser impressa em papel para ser exibida em uma tela ou monitor. Assim,
uma nova era de interface gráfica havia chegado, a era dos terminais de comando. Neste contexto, um engenheiro chamado Douglas Engelbart, tendo essa visão trazida por Bush, o cara do Memex, pensou que, com informações bem expostas, o usuário poderia associá-las mais facilmente, isso se fossem exibidas em tempo real. Assim, ele criou todo um conceito inovador em interface, onde as informações seriam exibidas de acordo com comandos passados por dispositivos periféricos simples. Dentre os periféricos que ele pensou, estava uma caixa pequena com 3 botões e um fio que a conectavam com o computador. Foi o primeiro modelo de mouse já criado. O mouse foi um grande passo na criação das interfaces gráficas mais complexas. Juntamente a ideia de janelas, ícones e cliques. Sendo assim, em 1976, um grupo de pesquisa da Xerox criou uma interface gráfica que se utilizava deste conceito. Em seguida, eles foram contratados pela Apple e criaram a interface gráfica baseada em janelas, menus de contexto, barras de rolagens, caixas de diálogos, ícones e botões. Estes itens eram acessados com um dispositivo apontador que simulava virtualmente um ponteiro na tela. Este dispositivo foi chamado de mouse. Isso foi o início do modelo de interface gráfica que temos atualmente. Assim, nos utilizamos de interface gráfica diariamente, sendo no Android, no smartphone ou em qualquer tablet. Nós interagimos diariamente com interfaces gráficas, toda vez que nós utilizamos algum dispositivo eletrônico, ou seja, interface gráfica está presente no nosso dia a dia. Todos os programas possuem algum componente que são comuns entre eles. Estes componentes são organizados seguindo-se um padrão de usabilidade que garante que o usuário consiga utilizá-lo sem muita dificuldade. Temos aqui o conceito de componentes de interface. A ideia principal de um programa é executar uma função diversa. Programas de planilha executam funções matemáticas, de probabilidade, de cálculo, estatísticos, etc. Já programas de texto executam funções como modificar o layout, a fonte, o alinhamento, inserir tabelas, etc. As funções normalmente são descritas com verbos e frases curtas, indicando a sua funcionalidade. Normalmente os componentes de um programa são menu, barra de ferramentas, formulário, área de notificações. E logo abaixo do título da janela há uma barra de menu onde ficam as ligações para chamar as funções que aquele programa pode executar. Normalmente o menu é composto por várias seções, onde ficam as chamadas de funções. Normalmente o padrão visual do menu é composto por um ícone e o nome da função ao qual está relacionado. Exemplo: copiar, formatar, modificar, transformar, etc. Os menus são organizados em seções, arquivo, editar, entre outros, onde ficam alojadas as subseções, recortar, salvar, sair, etc. Um padrão interessante é a presença dos 3 pontos após um menu, o que indica que este menu irá abrir uma nova janela pop-up, contendo outras opções a se escolher. Os menus são compostos normalmente por arquivo, que possui as funções de manipulação de arquivos, como salvar o arquivo, abrir um novo arquivo, salvar um arquivo como, imprimir e sair do programa. Editar possui os comandos de edição, como cortar, copiar, dar zoom, localizar,
selecionar, colar, etc. Formatar possui as opções de configuração e modificação dos itens que o programa trata. Fonte para editores de texto, tipos de cores para o Photoshop, entre outros. Exibir são as opções de exibição, como mostrar ou ocultar algum componente do software, habilitar ou desabilitar algum recurso, entre outros. Ajuda são as opções de ajuda do usuário. Ali pode-se encontrar o manual do programa, sites de suporte, dados do autor e a versão do programa. Outros menus são específicos de alguns programas. Estes serão discutidos mais a fundo posteriormente. Barra de ferramentas é uma barra que apresenta de maneira prática e visível as principais funções do sistema. Ela se localiza normalmente logo abaixo da barra de menus. Formulários é o local onde o usuário insere os dados para que estes sejam cadastrados em um banco de dados. Estes dados poderão ser tratados para que se obtenha resultados diversos. Formulários são muito presentes na internet e em sistemas para a web. Os formulários são compostos por campos de entrada de texto, que são campos onde o usuário poderá inserir textos, números, datas e qualquer tipo de informação digitada. Os campos de texto podem ser de uma linha ou de múltiplas linhas. Combo Box são campos que podem ter valores específicos já predefinidos pelo sistema, onde um deles é escolhido pelo usuário. Abas. As abas servem para se navegar entre as várias partes de um formulário. São utilizados principalmente para a organização lógica de um formulário. Checkbox são caixinhas de seleção. Com estes componentes é possível selecionar várias opções. Radio Button são círculos de seleção onde apenas uma opção pode ser selecionada. List View, campo onde fica uma lista com itens. Estes itens podem variar de acordo com a funcionalidade do programa. Color Pick, campo onde pode-se escolher uma cor. Possuem vários formatos e variam de programa para programa. Button, botões que executam uma ação, desde uma função pré-definida a uma determinada operação específica. Por exemplo, salvar, cancelar, excluir, voltar, etc. Skip Bar é um botão que percorre uma linha. Esta variação gera um valor que será utilizado pelo programa. Formulários. Um formulário armazena informação em um banco de dados. Estas informações normalmente podem ser recuperadas e tratadas posteriormente. Além de menus e formulários, os programas possuem áreas onde são exibidas as notificações acerca das informações do sistema. Estes campos normalmente aparecem em locais de pouco valor na aplicação, como em rodapés, cantos inferiores e etc. Os programas possuem uma certa padronização visual mnemônica. Alguns símbolos são comuns a vários programas e normalmente indicam a mesma coisa. Por exemplo, um brilho para indicar a ideia de novo documento, uma nova planilha, um novo componente, etc. Um lápis para indicar a edição, uma lupa para indicar o zoom ou localização. Também é utilizado em alguns casos um binóculo para a localização. Pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Então, até mais. Bons estudos!